Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para fazermos juntos mais descobertas. Isso mesmo. E da última vez que vocês fizeram descobertas, não foi legal? O que foi que vocês descobriram? Descobriram que Deus criou um mundo maravilhoso com coisas lindas, com animais, um diferente do outro, criou frutas, criou árvores, criou o céu, as estrelas e os peixes que vivem no mar, as aves que voam no céu. Então, tudo que Deus fez foi muito bom. Ele mesmo achou maravilhoso, né? Então, se Deus achou, é porque era bom mesmo, né, gente? E hoje, qual vai ser a descoberta de hoje que nós vamos fazer? Sabe o que aconteceu? Depois que tudo estava lindo, tudo maravilhoso, nós vamos entrar, na verdade agora, numa perigosa escuridão do pecado. É isso mesmo, o pecado entrou para acabar com tudo, para destruir tudo que Deus tinha feito de bom. Ele tinha feito também o homem e a mulher, né? Para cuidar de toda a natureza que ele criou. E foi através do homem e da mulher que o diabo, nosso inimigo, quis destruir tudo que Deus tinha criado. Ai, gente, muito triste isso, né? Só que nós vamos ver que Deus, mesmo assim, mesmo com a entrada do pecado, com certeza o nosso Deus tem uma saída, uma luzinha no fim do túnel, né? E Deus é maravilhoso porque Ele nos deu Jesus. E nós vamos ver aonde que Jesus vai entrar nisso tudo aqui. Então, a descoberta de hoje vai estar, lógico, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E tudo que está escrito aqui na Bíblia é verdade, né, gente? E as descobertas de hoje estão nos capítulos 3 do livro de Gênesis, 3 inteirinho, capítulo 3, aí um pedacinho do capítulo 4 até o versículo 8 do capítulo 4, tá bom? Então, nós vamos começar vendo como que foi esse começo, como que entrou a escuridão do pecado. Hoje até vim com uma blusa preta para representar a escuridão do pecado. Mas como foi que começou a escuridão do pecado? Então, ali no capítulo 3, do versículo 1 até o 5, eu vou ler aqui no celular, que está na outra versão, que é mais fácil da gente entender. Então, no versículo 4, a gente pode descobrir a resposta de uma pergunta que foi: como foi que o diabo fez para entrar com a escuridão do pecado na vida do homem, nesse mundo lindo que Deus tinha criado? Então, o que foi que o diabo disse para Eva, para ela acreditar e desobedecer a Deus? Mas a cobra, olha, até já desenhei uma cobra aqui, ó, com minhas canetinhas, que eu tenho muitas. A cobra, olha a cara dela. A cobra chegou para Eva e falou assim, porque na verdade o diabo usou a cobra para conversar com a Eva, né? Vocês não morrerão coisa nenhuma, porque daí ela chegou para conversar com a Eva perguntando qual que era a história daquele jardim ali lindo que Deus tinha feito. E Eva falou assim, nós podemos comer de todas essas frutas aqui que Deus criou para nós, que Deus fez. Só que tem uma árvore que a gente não pode comer. E essa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, dessa árvore a gente não vai poder comer, senão a gente vai morrer. A Eva respondeu para a cobra que estava ali, ó, falando no ouvido dela. Mas a cobra falou assim para ela: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso, ó, a cobra falando. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus,
conhecendo o bem e o mal. Então foi essa palavra que a cobra falou com Eva e que, enganou a Eva. Então foi assim que começou o pecado. Porque vocês já sabem, né, que a Eva acreditou no que o diabo falou para ela e ela acabou pegando a fruta da árvore e ainda ofereceu para Adão e os dois desobedeceram a Deus. Então foi assim que começou o pecado. E aí, no versículo 8 ainda do capítulo 3, está falando assim, que foi o começo da vergonha. Todo mundo sabe que Adão e Eva, eles viviam nus, né? Viviam sem roupa lá no Jardim do Éden. Mas quando eles comeram a fruta, eles entenderam e começaram a ver maldade nas coisas. Eles ficaram envergonhados. E sabe o que aconteceu? Quando Deus quis falar com eles e conversar sobre o que eles tinham feito, será que eles tinham desobedecido? Sabe o que eles fizeram? A resposta está no versículo 8. Vamos pesquisar aqui juntos. No versículo 8, o que aconteceu? Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Deus estava passeando pelo jardim. Então, quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Eles se esconderam de Deus no meio das árvores. Então, eles estavam com vergonha do que eles tinham feito, que foi a desobediência. E aí, mais para frente, um pouquinho, no versículo 9, nós vamos descobrir que foi o começo do medo. Então, vejam quantas coisas ruins que o pecado já trouxe para o homem e a mulher. Primeiro, o pecado, a vergonha e agora o medo. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? É muito ruim, não é verdade? Quando acontece de você desobedecer o papai e a mamãe, vocês ficam com vergonha também, né? E querem se esconder, dá vontade de se esconder. Nossa, como que eu fui desobedecer meu pai e minha mãe desse jeito? A gente fica com medo de levar bronca, às vezes até de ser corrigido, né? Então, veja só como quando a gente faz uma coisa errada, tudo isso mesmo acontece na nossa vida. Mas Deus não queria que isso acontecesse. Deus pediu para que Adão e Eva saíssem do jardim, mas Deus tinha uma esperança, né? No versículo 15 do capítulo 3, está escrito assim: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Na verdade, Deus está falando aqui o que ia acontecer com Eva e a serpente, né? A cobra que o diabo usou para que Eva e Adão pecassem. Então, Deus estava falando aqui que as duas iam ser inimigas, que a serpente ia rastejar pela terra mas a descendência da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Vocês já ouviram falar disso, né? Mais para frente a gente vai entender melhor esse versículo. Isso foi uma maldição para o homem, porque aí, quando o pecado entrou, não foi só na vida de Adão que o pecado entrou, mas a partir de Adão foi para a humanidade inteira até chegar na gente. Vocês sabiam disso? Isso é muito triste, porque não foi só Adão e Eva que colheram a consequência do pecado, mas até hoje na nossa vida nós colhemos a consequência desse pecado da desobediência. Então, na Bíblia está escrito assim: e para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi vocês de comerem. Por causa do que você fez, a terra será maldita.
você terá de trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Não é verdade que até hoje os homens, as mulheres, o papai e a mamãe, eles têm que trabalhar duro para trazer o sustento para casa? Tem que trabalhar, às vezes eles estão cansados, às vezes até meio doentes e mesmo assim tem que continuar trabalhando. Porque Deus colocou isso desde o começo, lá quando Adão e Eva pecaram. E a terra lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Então, além do trabalho, o trabalho ainda dá muito trabalho, porque não é uma coisa fácil. Você vai ter coisas difíceis para resolver, coisas difíceis que você tem que deixar, tem que tirar. Então, Deus colocou isso como uma maldição na vida do homem, né? Mas mesmo assim, as pessoas, os homens, o papai e a mamãe são pessoas de Deus e eles trabalham sempre agradecendo a Deus pelo trabalho que Ele tem dado. Então, olha só como foi difícil para Adão e Eva terem que colher todas essas consequências da desobediência. Porque até depois, quando eles tiveram os seus filhos, que foi Caim e Abel, esses dois também nasceram já com aquele pecado, com aquela maldição dentro deles, no coração deles. Para vocês verem que a maldição foi passando de pessoa para pessoa até chegar na gente. Caim e Abel foram os dois irmãos que começaram com a primeira briga de irmãos, sabiam? É sim. Aqui no capítulo 4, fala assim, no versículo 3 e 4. O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou a oferta de Caim. Então Caim ficou muito furioso e ficou muito bravo com o irmão dele, porque Deus não tinha aceito a oferta dele, de Caim, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe quando nós fazemos as coisas de todo o coração, com amor, para adorar a Deus. E Caim, na verdade, ele fez aquela oferta para Deus, mas ele queria parecer melhor do que Abel. Então Deus não aceitou a oferta dele. E Caim ficou tão bravo que descontou no seu irmão, no Abel, e acabou matando Abel. Então olhem só como é triste o pecado, a escuridão do pecado acabou com tudo que Deus tinha feito. Então nós não devemos achar que tudo isso acabou desse jeito, né, gente? Essa jornada de hoje, essas descobertas que nós fizemos hoje, meu Deus, só coisa ruim, só consequência do pecado. É muito triste mesmo. Mas nós sabemos que Deus tem uma solução para tudo isso, né? E nós podemos ver isso no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, que diz assim: E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, aconteceu tudo isso de horrível, mas Deus tem a solução. Ele vai mandar Jesus que vai esmagar a cabeça da serpente. Lembra que nós lemos aqui? E é isso, é essa a solução de Deus para a nossa vida. Jesus, ele vai mandar para que nós possamos nos aproximar de Deus de novo. E Jesus, nós já sabemos que lá na cruz ele vai aniquilar o pecado, vai destruir toda essa escuridão. Jesus é a nossa luz, não é mesmo, crianças? Então agora eu vou pedir para você fechar o teu olho, abaixar a tua cabeça. Vamos pensar em Deus? Senhor Deus, hoje nas nossas descobertas nós descobrimos que o pecado veio com toda a sua escuridão e destruiu tudo, toda a comunhão que o Senhor tinha
com a natureza, com o homem e a mulher. Mas nós te agradecemos porque o Senhor tem Jesus e o Senhor mandou Jesus para nos trazer a luz novamente e nos aproximar de novo do Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém, crianças? Então, essas foram as descobertas de hoje. Fiquem atentos que na próxima semana teremos mais descobertas. Um beijo, Deus abençoe.